Olá pessoal, hoje nós vamos entender como ramificar curvas a partir do método de edição e veremos como isso é bem simples. Alguns talvez tenham dúvidas, outros não, mas veremos aqui de forma prática como fazermos esse tipo de processo aqui rapidamente. Vamos inicialmente apagar o objeto cúbico usando a tecla X e vamos adicionar na área uma curva do tipo Bezier. Eu vou usar o S de escala para aumentá-la bastante. Essa curva, se vocês entrarem no modo de edição, ela está representada por dois pontos de segmentos, um aqui na extrema esquerda, do qual eu vou selecionar com o botão esquerdo, e usando o Shift vou selecionar o que está à direita. Esses dois pontos, cada um, é representado também por dois pontos de âncoras, que são esses pontos extremos, dos quais a gente pode selecionar cada um individualmente, usar a tecla G, ou então os modificadores para rotacionar e dar outras formas para a curva. O que nós vamos entender qual é o procedimento para nós criarmos ramos de forma prática, usando esse segmento aqui que representa a ligação dos dois pontos. Então, para eu subdividir essa curva, eu posso simplesmente usar o botão direito do mouse, clicar em subdivide, ou posso vir aqui em segmentos, clicar em subdivide. Como eu só vou subdividir uma vez, eu clico e aqui no meio vai surgir um outro ponto de segmento. Pela lógica, para a gente poder alongar esse ponto, a gente selecionaria o botão do meio e para estender a curva eu poderia usar a ferramenta de extrusão. Mas se eu usar a ferramenta extrudir de forma direta, exemplo aqui usando a tecla E, ele vai extrudir, mas vai formar aqui como se fosse um círculo contorcido. Não é isso que eu quero. Então eu vou usar o Ctrl Z para voltar à ação e vou selecionar novamente o ponto central desse ponto de segmento que eu gerei aqui na subdivisão. Para poder fazer o processo, pessoal, a gente tem que usar o Shift D. Quando a gente usa o Shift D, se clicarmos com o botão esquerdo, a gente fixa o vértice a partir de um ponto. Se usarmos o E, a gente consegue fazer o alongamento, mas não é bem isso que a gente quer nesse processo. O que a gente quer, na verdade, é fazer com que a extrusão comece a partir do ponto que nós selecionamos. Selecionamos o ponto central, usamos o Shift D, movimentamos, mas usamos o ESC para que esse ponto duplicado volte para a posição do original. Ou então o botão direito, ele volta. Aqui sim a gente pode usar o Edge Extrude, estender e vocês vão ver uma ramificação sendo feita a partir daquela posição da curva anterior. Podemos selecionar novamente o mesmo ponto, usar o Shift D, ESC, ele volta para a posição do anterior, usamos o E e fazemos aqui a nossa ramificação. Podemos selecionar novamente, Shift D, ESC, Edge Extrude e ramificamos, e vocês vão ver que eu tenho aqui uma curva com vários segmentos para direções distantes. Agora, se voltarmos para o Object Mode, vocês vão ver aqui uma curva ramificada. Como é que a gente dá formato tridimensional para essa curva, para poder renderizar? A gente pode usar nesse exemplo aqui um outro objeto curva. Vamos usar dessa vez um círculo, que vai ser o perfil para a nossa ramificação que nós criamos. Como ele vem com um tamanho muito grande aqui, nós vamos clicar em Object Properties e na opção de escala vocês vejam que está em 1. É o tamanho do círculo originalmente. Vamos selecionar as três coordenadas e vamos colocar nas três o fator 0,01. O círculo vai ficar bem humildinho, para a gente enxergar tem que aproximar bastante, tá vendo? Mas não precisa isso, basta a gente selecionar a curva que nós ramificamos e com ela selecionada entramos no ícone que representa o Object Data Properties, que é a curva. Vamos lá na guia denominada Geometria e selecionamos a opção Bevel. Em Bevel, nós vamos determinar o objeto que nós faremos o perfilamento da curva. Quem é? Aquele Bezier círculo que nós diminuímos. Então seleciono e aqui vocês podem ver que eu dou uma formatação interessante junto à curva. Agora, se vocês olharem,
Essas ramificações estão vazadas, então para criar esse fechamento, a gente usa esse método aqui chamado Fill Caps, ele fecha, e agora para suavizar os detalhes da curva, a gente pode aplicar um modificador diretamente nela, que é o Subdivision Surface, e a gente consegue fazer uma suavização no alongamento. E aqui já ramificamos a curva. Concluído o processo, aqui na Object Mode nós vamos agora converter a curva numa mesh para um uso aí em algo que a gente queira junto à nossa cena. Para isso a gente pode usar o botão direito e usar o método Convert to para Mesh. Ou então, se vocês quiserem, vem aqui também Object, Convert, Mesh. Aqui o ícone deixa de ser curva e passa a ser de um objeto malha. Deixou de ser segmentos e pontos de segmentos. E agora, se entrarem no modo Edit Mode, ele é formado por vértices, arestas e face, por ser uma malha. Quando nós realizamos essa transformação, a gente precisa eliminar os vértices dobrados com a transformação. Então a gente pode usar aqui a tecla M, que é o atalho do menu Merge, e usamos o recurso By Distance. Aqui embaixo vai aparecer a quantidade de vértices removidos. Feito o processo, voltamos ao Object Mode e temos aqui a nossa malha com o efeito de ramificação a partir da curva. Simples e prático. Espero que vocês tenham entendido, bom proveito e até um próximo